A todos os telespectadores aqui da TV Sucesso ao seu gosto. Sejam bem-vindos à edição de terça-feira do Visão Política aqui na TV Sucesso. Visão Política é o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão em relação à situação política do país. Hoje, terça-feira, não foge a regra, contamos com um painel de gente que sobejamente bem conhecido. Contamos com o Yacoub Sibinde, o líder do partido PIMO, Partido Independente de Moçambique, que também representa o Bloco de Oposição Construtiva. Contamos com o Piton Viagem, que não representa nenhum partido político, é apenas um analista político. E contamos também com o Arthur, no final, o Arthur Jaquene, que é da União Frente Democrática Unida, que também representa a União de Convergência dos partidos políticos. Vamos começar com o debate, mas antes gostaria de saudar o painel, começando por si, Yacoub Sibinde. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todo o público telespectador dessa jovem televisão Sucesso. Piton Viagem, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Primeiro, permitam-me agradecer o convite que mais uma vez me foi formulado pela vossa equipe, cumprimentar a todo o telespectador que nos acompanha de casa e cumprimentar os meus colegas do painel. Muito obrigado, Piton Viagem, Arthur Jaquene, seja bem-vindo ao programa e muito boa noite. Telespectadores em casa e também dizer que estamos aqui para contribuir depois de uma relativa ausência no programa, mas estamos aqui de volta. Muito obrigado. Estamos aqui de volta, todas as terças-feiras vamos fazer o Visão Política. Voltamos hoje, terça-feira, com mais um debate. O primeiro ponto do nosso debate será a análise daquilo que foi a reunião, a segunda reunião da Comissão Mista, a comissão esta que é constituída por duas equipes do Governo e da RENAM que visam preparar os pontos de referência. Fomos constatar ainda ontem que há pontos de convergência, há consensos nessa Comissão Mista por ambas as partes. Que avaliação se pode fazer numa primeira fase? Os dois lados entraram em consenso, significa que há uma vontade, se calhar, ou um desejo de trazer a paz em Moçambique. Que avaliação se pode fazer numa primeira fase, começando por si mesmo, Yacoub Sibinde? Bem, eu penso que, na realidade, as duas partes estão a responder o grito pelo socorro do povo moçambicano, que, entanto, exige que a solução do diferendo de 15 de outubro de 2014 deve e devia sempre ter, entanto, terminado numa mesa do diálogo, não naquilo que está a acontecer agora. E se alguém quer saber que o povo mandata os seus representantes para decidirem ou trabalharem de acordo com os princípios que o povo traça, o exemplo está hoje em Moçambique. Essas negociações que vão levar os dois líderes a sentar na mesma mesa é encomenda e pressão do povo. Não é concretamente o prazer do governo ou da RENAM. É uma imposição do povo. Quero dizer o seguinte aqui, se alguém também quer avaliar que o povo tem poder de rejeitar o que não quer quando é burlado pelos seus representantes, é no momento em que esta guerra, desde o dia que eclodiu, o povo disse que não quer a guerra. O povo repudiou esta guerra e denunciou esta guerra que não faz parte da legítima convivência entre os moçambicanos. E mesmo no aspecto humano e nos direitos humanos, esta guerra não foi aprovada por ninguém. É por isso o Bloco da Oposição Construtiva já veio várias vezes ao público que apelamos que essa guerra termine, mas desta vez não podem pensar que a guerra vai terminar num abraço entre o presidente da Câmara e o presidente Nyusi e acabou. Nós teremos que requerer os direitos humanos, se for necessário requerer mesmo a Amnistia Internacional, para vir em Moçambique abrir um processo para nós sabermos quem que foi o ator desta guerra. Porque esta guerra terminou em 1992.
quando na realidade assinou-se o acordo de paz, que os moçambicanos saudaram, e a mesma Frelimo que teve a iniciativa de dizer guerra não, negociações sim, é a mesma que está no poder hoje. É a mesma Frelimo hoje que veio ao público para dizer o seguinte, que já não toleramos a guerra, aliás, já não toleramos o diálogo, temos que pautar pela guerra. Agora, por quê? A guerra num Estado de Direito democrático tem que ser declarada por comandante em chefe e nunca, na realidade, ouvimos o presidente Nyusi a declarar a guerra, mas a guerra está, nesse momento, a matar. E, entanto, os recursos dos moçambicanos foram, está a ver, mobilizados para comprar armas para matar outros moçambicanos, em nome de defesa da soberania. Mas soberania foi invadida por quê? Quem invadiu a soberania do estrangeiro para aqui? Então, são diferenças internas. Aquelas diferenças internas que há 20 anos atrás foram ultrapassadas na base do diálogo. Então, esses consensos que há nos termos de referência não têm muito... Não, são muito boas, porque eu estou a saudar que os moçambicanos são donos desses consensos. Não é o prazer do governo e não é só da Renamo. É nós que somos concretamente o dono. É por isso que digo o seguinte, na composição desta comissão, está a ver? O Bloco da Oposição Construída já avançou a dizer o seguinte, tinha que ser um triângulo da paz, onde há uma comissão do governo no vértice A. Vértice B, há uma comissão da Renamo e vértice C, há uma comissão dos governados que são vítimas desta guerra, que é a sociedade civil, com partidos políticos sem assento no Parlamento. Então, nós continuamos concretamente a lutar, a fazer tudo por tudo, que a opinião da sociedade civil, dos partidos políticos extraparlamentares, seja ouvida dentro da comissão que está a trabalhar sobre a agenda da paz. Não queremos dar opinião a partir de fora. Queremos estar lá dentro. Porque só lá dentro que nós poderemos evitar que haja abusos de aldrabices mútuas para amanhã, de novo, eclodir o conflito, está a ver, e nós sofrermos. Que fique bem claro. Já se está num bom caminho, doutor Equipe Subino. Saudamos, porque até volto a dizer, foi o Bloco da Oposição Construtiva que pressionou através de um pedido, está a ver, pacífico, cessar fogo em 72 horas. E então, o governo não desprezou a nossa proposta. Então, escreveu para o líder da Renamo dentro de 72 horas e avançou com os nomes das pessoas que compõem uma comissão para poder trabalhar juntos, esperando que a Renamo também respondesse. E a Renamo também não foi tão cínica, respondeu dentro de 72 horas e trouxe ao público a sua posição. Então, o que vale a pena avançar com nomes da nossa parte sem definir a metodologia do diálogo? Será que seremos acompanhados pela presença da comunidade internacional? Os observadores, citando, por exemplo, a África do Sul, União Europeia, Igreja Católica, onde estar lá dentro. Isso levou o seu tempo. E nós também viemos ainda, quando estamos quase já 31 de março, sabendo que o líder da Renamo tinha prometido de tomar poder à força em 6 províncias, e dissemos, senhor presidente, dê uma moratória de 120 dias para permitir que os moçambicanos venham lhe dar o trabalho mais fácil, que é negociar sem ocupar as províncias, porque isso ia dar outro tipo de tratamento, que seria mais difícil. Então, o líder não ouviu e não tomou poder à força. Então, e nesse aspecto, dentro desse prazo, estamos a falar que termina em outubro da nossa proposta, então estamos a ver que a Renamo já respondeu, e já estão a conversar, então saudamos, façamos parte, saudamos, só queremos estar por dentro, não por fora. Muito obrigado, foi mesmo em jeito de introdução. Passo para si, Arthur Jaquene, fazendo a mesma pergunta. Há consensos sobre a agenda e os termos de referência para o diálogo político entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo. O que é que lhe parece? Isso mostra a vontade das partes em trazer a paz para os moçambicanos. Bom, agradecer primeiro a sua pergunta, que não é muito fácil de responder, mas a nossa preocupação, de fato, é encontrar alguns elementos que podem, de alguma forma, nos conduzir
a indicação de haver consenso entre as partes. Essa era a nossa preocupação. Havendo essa vontade do lado do governo, assim como da comissão que foi nomeada pelo líder da Renam, nós achamos que é um passo gigantesco que está sendo dado. Mas não deixamos de manifestar a nossa preocupação em procurar saber se de fato esses pontos de referência que são mencionados são de fato pontos de referência que visa colocar o líder da Renam e o Presidente da República para discutir esses pontos ou apenas para poderem se encontrar e haver aquilo que nós sempre assistimos, um aperto de mão, cujo esse aperto de mão vem sendo desmoronado por consequências, ou seja, por posterior disso acontece desentendimento no meio desses acordos. A nossa preocupação é maior porque nós temos a história, nós já assistimos esses modelos de negociações. O que nós esperávamos é que, de fato, houvesse uma partida do ponto 103 das rondas que aconteceram no Centro de Conferência Joaquim Chissano, a partir daquilo que foram pontos consensualizados, a partir desses pontos e poder avançar com o diálogo. Agora, o que nós estamos a perceber foram indicados figuras, de fato, que têm uma relevância em termos da história deste país, em termos de pacificação de conflitos, cujas essas figuras estão em números muito reduzidos, não têm aquilo que nós chamamos de abrangência de outros atores, mas que as notícias que nos chegam dão conta de preparação de pontos de referência que visam aproximar o líder da Renam e o chefe de Estado para que os dois se encontrem para amolgar esses pontos de referência. Então, a nossa pergunta é, será que é pretendente isso? Tem que ser, quer dizer, existe exatamente muita importância apenas para os dois líderes se encontrarem para apenas molgar, quer dizer, amolgar, nesse caso, aquilo que são os pontos da agenda para poderem ser discutidos. Por que nós não colocamos, neste preciso momento, exatamente aquilo que diverge os moçambicanos, aquilo que são os pontos da agenda, coloca-se na mesa e nomeia exatamente aqueles são as figuras que têm essa capacidade de decifrar esse dossiê que vem desde 1992 no âmbito do Acordo Geral de Paz, para poder discutir e nós aproximarmos as partes ao alto nível, que é exatamente a figura do Presidente da República e a figura do líder da Renam, apenas para poder vir assinar e apertar as mãos, mas num processo já consensualizado, num processo já discutido pelas partes, não apenas para se encontrar e para o inglês ver que apertou-se as mãos, para depois nós encontrarmos divergências. Então são da opinião que esses pontos de referência podem não ser o anseio dos moçambicanos? Nós achamos que esses pontos de referência, uma vez são pontos que ainda estão em segredo. Por fato de se tratarem de equipes reduzidas, apenas do governo da Renam. A nossa inquietação é que o número que está envolvido neste processo de negociação é um número muito reduzido, que não chega a espelhar aquilo que é a preocupação de todo o povo moçambicano. Segundo, sabemos qual é a agenda, é apenas uma forma de buscar os pontos consensuais para que aproxima-se as partes apenas para um aperto de mão para voltar a discutir. E se volta a se discutir e não chega-se a um consenso, o que é que valeu a aproximação do chefe de Estado e a aproximação do líder da Renam nesse encontro? Então, nós estamos perante a um processo aqui que nós, de alguma forma, podemos achar que não passa de uma advertência para o tempo andar ou para o inglês ver, mas é importante nós encararmos essa situação
de forma muito verídica em como trata exatamente do problema dos moçambicanos. Nós não temos mais tempo para queimar, temos o tempo para resolver os problemas dos moçambicanos. Muito obrigado. Volto assim, introduzindo também assim, Bitone Vias, que é um analista político, também não representa nenhum partido, mas sim é um analista político. Há pontos de referência em comum, há consenso nos pontos da agenda sobre os termos de referência para o diálogo político entre os dois líderes ao mais alto nível. O que lhe parece? Isso significa que há uma vontade, há um desejo de ver este país longe, ou se calhar livre da guerra e do conflito. Mais uma vez, permitam-me estender as minhas saudações a todos. O que sempre tenho defendido é que não basta o desejo político ser manifestado de uma forma declaratória ou simbólica. Eu acredito que é a necessidade das partes tomarem consciência, misturada com a confiança política, para poder se alcançar um determinado fim. Se formos a fazer uma análise, nesse caso histórica, do processo de paz em Moçambique, nós vamos perceber que os moçambicanos já foram prometidos uma paz em 1992. E nós depositamos a nossa confiança às partes envolvidas. E nos finais de 2012, incluiu a atual crise político-militar atingindo a sua fase latente. E em 2014 fomos prometidos mais uma paz efetiva e os moçambicanos depositaram lá a sua confiança. E acreditávamos que com aquele entendimento político pudéssemos viver uma paz efetiva. Mas não é realmente isto que nós estamos a verificar. Estamos a compreender que as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas esperanças acabam sendo hipotecadas por um grupo político. E olha só, eu acredito que não é preciso apenas um partido político expressar vontade para que a paz possa ser alcançada. É preciso olhar-se para os interesses do povo que constituem o interesse nacional. Muita gente acredita que com este reencontro, porque não é encontro, tomando em consideração que já testemunhamos diversos encontros, desde a tomada de posse Sua Excelência Chefe do Estado, na primeira semana tivemos 2 encontros consecutivos e nada destes encontros surtiu, neste caso, aquilo que constitui a expectativa atual do povo, que é a paz. Quero com isto dizer o quê? Que este reencontro, se realmente as partes não depositarem confiança política, não vamos alcançar nenhuma paz. O que vai acontecer é que os moçambicanos serão mergulhados num teatro político onde as suas expectativas manterão sabotadas. Um ponto só muito interessante que o colega Jaquene coloca. A paz é um assunto que constitui interesse nacional e já vem plasmada na própria Constituição da República. E a Constituição da República, se formos a ver, é um documento que rege, neste caso, os interesses de todos os moçambicanos. É extremamente crítico quando realmente testemunhamos a bipolarização do diálogo político. Isto significa o quê? Que uma das coisas que até pode minar a possibilidade da paz tornar-se em algo concreto, em algo, neste caso, efetivo, é a bipolarização da materialização do mesmo. Diversas vozes da sociedade civil já vinham manifestando a necessidade de um alargamento, neste caso, do debate à volta da atual crise político-militar. Estamos a dizer o quê? Que sim, a paz ainda constitui refém, neste caso, da Renamo, como um dos principais atores políticos, e da Frelimo. Raramente nós, como povo, poderemos acreditar na possibilidade dessas partes tornarem isto algo concreto. Há uma necessidade de se alargarem os atores convidados. Quais outros atores poderiam, na sua opinião, fazer parte deste diálogo?
nós temos, a nível do campo político, partidos extraparlamentares. E fora do campo político temos a chamada sociedade civil. Mas há uma coisa muito interessante aqui. Todo mundo fala de alargamento, porque eu lá chegava. Todo mundo fala da necessidade de alargamento. Mas a questão é alargar para inserir a quem? Porque se formos a ver, é que tantos partidos extraparlamentares, se formos a ver, têm seus interesses e que não estão associados realmente para a materialização dos interesses do povo. Temos uma sociedade civil muito fraca. Se formos a ver, uma sociedade civil congelada. Uma sociedade civil que, em ciência política, se fores a fazer uma análise mais profunda, vai descobrir que a sua atividade principal é de pressão. Mas, se não me engano, a própria sociedade civil vai perdendo a consciência desta sua função. Com isto, quero dizer que aqui a própria sociedade civil deve ser reinventada e os partidos extraparlamentares também devem ser reinventados. Reinventados em que contexto? Para compreender realmente que o interesse do povo deve ser colocado acima de qualquer apetite privado. O interesse do povo deve ser colocado em frente de qualquer estômago. Porque o que acontece realmente dentro da nossa conjuntura político e social é que o conceito, ou seja, o povo existe como conceito. O povo existe como algo imaginário. O povo existe como algo ideal. Mas, do ponto de vista prático, a existência do povo é uma utopia. Este é um ponto bastante crucial. Porque eu acredito, meu caro Muyanga, que se realmente tivéssemos um ativismo político forte, se realmente tivéssemos um ativismo social forte por parte da sociedade civil, acredite, meu caro, que até hoje nós não estaríamos aqui a falar sobre a necessidade da materialização, neste caso das expectativas do povo. Mas, ora, vejamos, temos uma sociedade civil congelada no tempo. Temos partidos extraparlamentares congelados nos seus apetites privados. Acredito. A sociedade civil também tem seus interesses nesse processo. Aqui não podemos olhar a sociedade civil se tem interesses no processo. Não é isso que estou a dizer. Eu acredito que talvez pode não existir nenhum interesse. Mas o que estou a dizer é a necessidade de um wake-up. De uma reinvenção da própria sociedade civil. Porque é um ativismo, diria, aquilo que os ingleses chamam de soft. Um ativismo, acredito eu que... No comodismo. Um ativismo mais cômodo, no sentido de que tudo aquilo que a sociedade civil faz, acredito que o povo não é a agenda principal. Porque não se explica, e eu acredito nisso, que desde 92 até hoje, 2016, nós estamos a gritar paz. E olha só, quando é que a própria sociedade civil age? Muita gente tem feito essa questão. Acho que até o ativismo da sociedade civil é sancional. Este é um grande desafio. E jeito mesmo de suma é o seguinte. É preciso alargar-se, neste caso, o diálogo político. Mas para o tal alargamento ocorrer, é preciso a reinvenção dos partidos extraparlamentares e da própria sociedade. Muito obrigado. Volto para si, doutor Jacob Sebino. Queria intervir em torno do alargamento para incluir a quem neste diálogo, neste processo do diálogo. Queria intervir quando o Vitor Viagens falava. Não, eu penso que, na realidade, estamos num processo, num caminho muito bem facilitado. Porque, na realidade, quando o presidente Nyusi ficar livre de uma força oculta, que toda a gente vê que imputa-lhe braços para não trabalhar, então, o que ele prometeu aos moçambicanos, dizendo o seguinte, que a próxima ronda entre o governo e a Renamo não será bipolarizada, vai ser uma ronda que vai incluir outros atores. Então, essa é a questão de agarrar esta declaração pública que foi feita com o chefe do Estado e materializar. Numa situação em que temos uma sociedade civil fraca, conforme o Vitor Viagens acabou de falar, os partidos políticos também extraparlamentares com seus interesses
se calhar... Eu passo concretamente que o Bitone está a fazer uma análise muito dialética e independente, porque o Bloco da Oposição Construtiva já depositou expediente, até avançamos com alguns nomes e pediram ao chefe do Estado para poder exortar a sociedade civil. E já estamos falando com algumas instituições, por exemplo, quando nós tivemos o encontro com o presidente no dia 17 de março, ele dizia que, olha, bem-vinda a proposta da Renamo, mas por que só vamos incluir a Igreja Católica Moçambicana? Há outros atores, tá a ver? Há outras religiões aqui, como muçulmanos, religiões cristãs que não estão dentro da Igreja Católica, tem hindus e os outros. Por que esses também não tomam a iniciativa de quê? Deixar dentro do processo, ter uma iniciativa dentro do processo da paz? E na semana passada, no sábado, tá a ver? O Bloco da Oposição Construtiva foi convidado, tá a ver? Numa oração ecumênica promovido pela Igreja do Reino Unido, Reino Universal, está a ver? E, entanto, nós participamos lá e vimos que aquela igreja está disponível a entrar no processo, saudou, chamou 3 bancadas, para dizer. O quarto foi o Bloco da Oposição Construtiva, estava a Frelimo, foi o convidado a Frelimo, queria dizer, que ficou convidado a Renamo, e o MDM estava lá, mesmo da pessoa do seu chefe da bancada, e o Bloco da Oposição estava lá. Então, a mensagem que nós ouvimos não foi só de apelar, foi demonstrar que eles estão prontos também para entrar. Então, há toda a necessidade de fazer das palavras do Dr. Bitone uma exortação para aqueles que nos ouvem lá em casa, que, olha, essa porta foi aberta pelo chefe do Estado. E, então, era o tempo dos partidos políticos. No nosso caso, já fizemos o nosso dever, já depositamos. Esperamos que os outros partidos políticos também façam na mesma. E esperamos que a sociedade civil também se envolva. A comunidade muçulmana tem que se envolver, não deve ser telespectador. Tá a ver? A comunidade hindu também tem que se envolver. O Conselho Cristão de Moçambique congrega todas as igrejas fora da Igreja Católica, tem que se envolver. Então, é nesse aspecto, na realidade, que nós não podemos minimizar a proposta dele, porque desta vez não se pode admitir que haja um acordo desenhado pelos dois, ou pelas duas comissões que estão a trabalhar com cores partidárias, e nós, tá a ver, os governados, nós, as vítimas dessas guerras, razão da qual eu disse que precisamos de ser indemnizados pelas vidas daqueles que pisaram a linha contínua do 5 de setembro de 2014, porque esse conflito terminou. E daí queremos saber quem foi o encontro do outro para voltar a disparar de novo outra vez. Porque cada um estava no seu cantinho a falar pela boca, o que é bom. Agora, quem foi para incomodar? Como é que começa esse... tem que ser investigado por pessoas imparciais. Porque dessa vez, se este conflito de novo outra vez, mesmo a sociedade civil e partidos políticos intervirem, então o que vai acontecer? Vai assinar um acordo que uma das partes com esta cultura de impunidade voltarão de novo outra vez a provocar a guerra. Então, desta vez temos que ser uma sociedade civil unida pela consciência da cidadania, não é por questão de partidos políticos. Partidos políticos, grupo de partidos políticos não faz neste momento expressão para a sociedade. Quem sofre não são partidos políticos, é o povo. O povo tem que desenhar o seu destino e requerer que a Renamo e o governo assinem um acordo, está a ver, proposto pela sociedade civil, não inventado pelos dois, para amanhã vir de novo outra vez e se surpreender com contradições legítimas e que, então, nós teríamos que evitar. O crescimento da democracia em relação ao 92 para hoje, ou de 5 de setembro para hoje, passa, na realidade, por... Eu já fiz a minha parte. Já temos o expediente do Gabinete do Chefe do Estado. Está a ver, junto da comissão. Renamo conhece a nossa posição e, entanto, o governo conhece a nossa posição. Espero que os outros partidos políticos, espero que os outros não venham só lamentar aqui na televisão, que vão, depositem e comecem agora a fazer das palavras do Bitone, está a ver, né, uma ação concreta, porque este acordo, esse debate não está a ser, está a ver, preparado no Santo Egídio em Roma, mas sim está sendo preparado aqui em Moçambique. Então, nós temos que estar lá dentro. Então, eu encorajo, na realidade, que o que deve nos unir
não é questão de partidos políticos, mas sim a cidadania, a consciência da cidadania. Costuma-se dizer que as pessoas despertam quando há concretamente algum barulho. Tá? E o barulho das armas faz com que todas, seja os acadêmicos, sejam os agentes econômicos, sejam a população rural, tá a ver, sejam os partidos políticos, todos já estão a sentir que, olha, esse barulho das armas não ajuda Moçambique a ir para frente. A comunidade internacional está a dizer, não vamos meter nosso dinheiro num país que é barril de pólvora. Precisamos que vocês se entendam. E, na realidade, todos cantam a vontade de se encontrar. Agora, há uma questão muito importante que eu só queria acrescentar aqui. Quando se diz o seguinte, que o encontro entre o líder da Renamo e o Presidente da República podia ser posterior, eu penso que devia mesmo concretamente deixar assim como está, porque o encontro entre eles, mesmo em plena situação de guerra, não está a ver, aquilo que aconteceu em Gaborone em 92, onde o presidente Chissano de repente encontrou-se com o líder da Renamo, e aquilo acelerou a assinatura do acordo de paz em Roma. Não está a ver. E desta vez também há toda a necessidade para nós não estarmos aqui a envolver-se, estamos falando de sociedade civil, a envolver-se numa iniciativa de dar opinião, por fim e ao cabo, tanto para o processo de desmoronado de novo outra vez. Se eles se encontrarem agora e apertar nessas mãos, então é uma forma de inspirar, é uma botija de oxigênio e esperança para as vítimas que somos nós, para podermos trabalhar com toda a seriedade, que afinal existe concretamente essa vontade de quê? Já houve muitos apertos, sim. Ao nível mas agora há uma questão que eu queria denunciar, volto a dizer, queria denunciar todo o esforço que está sendo feito pelas comissões ou pelo governo e a Renamo, está sendo posto em causa quando soubemos que neste momento existe bombardeamentos da parte das forças republicanas contra a residência ou base de Renamo, onde reside o líder de Renamo. Então, o que é que significa? Será que o Jacinto Veloso com Manteigas, não está a ver no Palácio ou na Assembleia da República, estão a conversar, é a nossa esperança, ou a nossa esperança é ouvirmos o general Graças Chongo a trazer da cama ou a sua cabeça, ou então trazer ele como prisioneiro de guerra, uma coisa parecida. O que é que nós queremos? O que estamos à espera? Razão da qual estamos a perder vontade de achar essas negociações como sérias, porque nós sabemos que se a resposta mais rápida é via Forças Armadas, que estão a se confrontar lá em cima, em Gorgosa, ou então é via diálogo. Portanto, havia necessidade, uma vez que via diálogo está a preparar um encontro entre o chefe do Estado, que é o expoente máximo da nação moçambicana, comandante em chefe, que todos devíamos respeitar, mesmo o comandante das Forças Armadas, do Estado-Maior-General, devia respeitar o convite do chefe do Estado ao líder da Renamo. Ele não pode fazer planos de guerra por cima de um convite do chefe do Estado, porque isso em política chama-se rasgar o convite do chefe do Estado, desautorizar o Presidente da República, o comandante em chefe. Então, quando um militar age de uma forma anárquica, chama-se golpe de Estado e tem que ser impedido. Então, gostaríamos que, em menos de 72 horas, mais uma vez, o país saiba quem manda nesse país é Graça Chongo ou então é o Nhus. O Filipe Nhus. Arthur Jaquene queria intervir em torno da intervenção do Jacob Sibida, em torno da influência dos partidos políticos para um processo desta natureza. Bom, nós como União de Convergência de Partidos Políticos defendemos exatamente a questão de participação, né? Em matéria de construção de consensos, repetimos aqui muitas vezes que é importante que haja vários atores. Mas não descartamos a hipótese de fato, haver a possibilidade de nós avaliarmos aquilo que é o trabalho de cada organização. E é importante acrescentar aquilo que é o papel do bloco da oposição construtiva, aquilo que é o trabalho também dos outros partidos políticos, que houve muito trabalho no terreno, houve trabalho a nível de aproximação do Presidente da República, houve trabalho de aproximação de mensagem a nível do líder da Renamo, e assim como também os embaixadores acreditados em Moçambique.
Agora, nós estamos aqui para implorar exatamente participar no processo de diálogo que é a tônica daquilo que preocupa os moçambicanos. Mas achamos que há uma avaliação. A sociedade civil, o povo moçambicano, assim como as lideranças ligadas a este processo, podem de alguma forma fazer uma avaliação. Nós aceitamos de fato que a nossa participação é a consequência do nosso trabalho e sendo essa, achamos melhor que alertar que é sempre bom haver a nossa participação para podermos continuar a contribuir no sentido de alargar esse diálogo para que não torna um acordo praticamente assinado nos papéis apenas, que não reflete naquilo que é a realidade que o povo moçambicano pretende neste preciso momento. Então, não vamos descansar antes que nós vamos poder perceber de fato que aquilo que são as declarações do Presidente da República em termos da inclusão, em termos de participação da sociedade civil, assim como outros atores, quer ver de fato refletido na realidade. Nós percebemos que o Presidente da República pode estar numa situação de sequestro em termos daquilo que é o seu horizonte, daquilo que ele pretende. Avaliar pelas declarações dele, nós achamos que aquilo que ele tem como vontade pode de alguma forma encontrar-se sequestrado. E se isso está de fato num poder em paralelo com o chefe de Estado, é importante que haja uma libertação o mais rápido possível para poder deixar o Presidente da República trabalhar, implementar exatamente aquilo que foi a sua declaração, o seu discurso no âmbito da tomada de posse, no sentido de poder, de alguma forma, trazer a paz para Moçambique. Nós percebemos, quando ele foi dar o informe, o Presidente foi dar o informe na Assembleia da República, que ele perguntava se de fato não era possível os moçambicanos viverem a paz. Havia de fato um entrave tão relevante que supera a paz dos moçambicanos. E na altura, recordo que o Presidente da República deu exatamente a amnistia a todos os reclusos neste país que tinham em cima de 45, 50 anos, se não me engano. A memória não me deixa falhar aqui nas câmaras, que isso beneficiou de alguma forma muitos moçambicanos que de alguma forma, por questões processuais, ficaram na cadeia por muito tempo e nós saudamos essa sensibilidade do chefe de Estado e achamos que ele não perdeu, precisa de ver o povo livre dessas atrocidades, livre da guerra. Então, nós achamos que é importante, é o momento de deixarmos o chefe de Estado trabalhar, porque achamos que indicar apenas duas entidades, ou seja, duas figuras, três figuras, para desvendar aquilo que é o grosso de situações que envolve o povo moçambicano, as divergências que envolvem o povo moçambicano, eu acho que é uma gota no oceano e nós temos que pegar a cabeça, a consciência e podermos rever essa atitude e sentimos de fato que não é a atitude do chefe de Estado. Existe um sequestro que ele precisa se libertar. Muito obrigado. Esperamos sinceramente que a segunda reunião da Comissão Mista, aliás, esses encontros que vão acontecendo tragam de facto a paz para os moçambicanos, em que os moçambicanos tanto almejam no nosso belo Moçambique, pérola do Índico. Vamos avançar para o segundo tema, não sei se havia ficado alguma coisa, mas temos, se calhar,
calhar vou mesmo para si, Piton Viagem. Há novos dados sobre a questão da vala comum na província de Sofala. Tivemos aqui alguns debates nos programas passados que davam conta da existência de uma vala comum com mais de 120 corpos de moçambicanos. Já quem dizia que se calhar não eram de moçambicanos, já quem dizia que seriam corpos de alguns membros das forças de defesa e segurança no âmbito dos ataques na zona centro do país. Hoje, a Comissão dos Assuntos Constitucionais e de Legalidade da Assembleia da República já está em Sofala para uma audição sobre essa vala, a suposta vala comum. O governo de Sofala considera falsas as informações em torno da existência dessa vala, quando já se debateu muito em torno desse assunto e houve algumas provas. Aliás, muitas entidades visitaram aquele local, só não tiveram acesso mesmo ao local por questões de segurança. Piton Viagem, o que é que podemos dizer hoje em torno deste assunto vala comum? Primeiro, permita-me dizer que quando estas informações explodiram, todos fomos pegos de surpresa, porque na verdade ninguém esperava com que na zona centro tivesse uma vala comum daquela dimensão, de cerca de 120 mortos. Isto já deixava-nos preocupados porque é realmente triste dentro de um Estado divulgar-se dados como aqueles na presença de um Estado que ao mesmo tempo deve prover segurança. E quando realmente vieram à tona informações segundo as quais a existência desta vala comum não constituía verdade, aí nós realmente já vínhamos percebendo que havia necessidade de termos que ter tomado cautela no início. E olha só, por exemplo, até que ponto essas informações foram consumidas a nível da mídia internacional. Tivemos a SIC, que é uma agência portuguesa, e outras aliadas que difundiram essas informações. E a nível local foram informações divulgadas pela Lusa e que a posterior foram divulgadas por outras televisões, como mesmo a própria TV Sucesso, e outros canais. Outros canais. E agora, quando realmente nos chegam essas informações, que na verdade não existe esta vala comum, a questão que se deve colocar, ou seja, o ponto que nós como moçambicanos devemos começar a prestar atenção é o cuidado nas informações que nós consumimos. Eu escrevi há dias um artigo intitulado a sociedade de consumo sem censura. O que é que isto significa? Que nós somos uma sociedade de consumo mediático das informações. E não temos o cuidado de trabalhar as informações que nós consumimos. Não temos a oportunidade de retrabalhar a própria informação quando dada para consumir. Até mesmo um cabrito, às vezes, quando vai ao pasto, o que acontece é que, primeiro, ingere os alimentos e, quando chega aos seus aposentos, começa a digerir os alimentos de uma forma mais racional. E nós não temos essa cultura como moçambicano. Consumimos e pensamos que aquilo que consumimos é verdadeiro. E olha que essas informações sobre a existência de vala comum não são as primeiras que não constituem verdade dentro do nosso artefato político. São diversas informações que nós, como moçambicanos, consumimos, sem procurar perceber realmente se o que estamos a consumir é verdadeiro. Olha, meu caro, todos nós já consumimos. E o mundo fora acredita realmente que existe essa suposta vala comum com cerca de 120 mortos. Então, que Estado isto seria? Ou estaríamos dentro de um Estado, chamaria um Estado não paternalista, um Estado que não está a prover segurança, um Estado que não está sendo presente, neste caso, no seio da sociedade moçambicana. E é esta imagem que realmente a diáspora tem do atual regime no poder. Por quê? Porque realmente nós, como moçambicanos, tudo aquilo que achamos que é importância, que achamos que é informação, e sem apurar a veracidade da mesma, é publicada. E olha só, quando realmente essas informações foram divulgadas, primeiro corremos para o Facebook e fomos ter a existência de uma vala comum aliás, até fomos à busca de conceitos para melhor consubstanciar este fenómeno. E agora que realmente a vala comum está sendo, como dizer, a sua inexistência está sendo provada, nenhum moçambicano está tendo sentido de patriotismo para poder desmentir isto. Aliás, aquilo que eu sempre digo, nós estamos num ambiente muito hostil e qualquer informação pode nos parecer verdadeiro.
E olha só, por exemplo, nós conhecemos quem é a Lusa, e para quem a Lusa presta serviços. E nós sabemos quais são os interesses da mídia, da diáspora. Meu caro, nós estamos num momento em que a instabilidade constitui interesse de algumas potências. E a mídia, se formos a ver, é a quarta, constitui o quarto poder. O que isso significa? A mídia tem capacidade de criar estabilidade, satisfazer os interesses daqueles que realmente pagam para criar estabilidade. E olha só, qual é que deveria ser o impacto daquelas informações? Era criar, neste caso, uma decisão psicológica. Começamos a vilipendiar, neste caso, o regime no poder, alegando que não, são as forças governamentais que estão a matar o povo. Vimos. Primeiro houve um encontro, neste caso, com o diretor da Lusa, em Moçambique, e uma das coisas que acredito eu que os moçambicanos acreditaram é quando ele disse que, as informações divulgadas, neste caso, houve um ero do exagero, aquele ero foi estratégico. Foi um ero fabricado. Aquele ero tinha um objetivo. Agora, resta nós, como moçambicanos, realmente procurarmos compreender qual era o interesse. Porque aquilo não é o ero. Isso não se difere daquilo que Obama disse em relação ao atual caos político na Líbia, dizer que a intervenção das forças na NATO constituíram um ero. É mentira. Aquilo é um ero estratégico. Os Estados Unidos da América já haviam desenhado na sua política externa aquele resultado. Do mesmo jeito que a Lusa já sabia de antemão qual é que seria a implicação daquelas informações. E eu acredito que, em termos de responsabilidade, de ontologia jornalística, neste caso, um conjunto de princípios profissionais que rege a conduta do jornalismo, ele deveria vir pedir o que? Desculpas ao Estado. Primeiro, repor a dignidade do Estado moçambicano, que foi colocada em causa a nível do sistema internacional. E segundo, repor, neste caso, a sua integridade como jornalista. Aliás, se não me engano, não só foi o representante da Lusa em Moçambique, como também o intermediário da Lusa na zona centro, acho que é o Antônio Cantoeira, se não era. Sim, Antônio Cantoeira. O mesmo mostrou claramente que o seu semblante, a forma que respondia às questões, mostrava, na verdade, um exagero de profissionalismo. Houve um exagero na transmissão daquelas informações. Aliás, todos nós esperávamos que ele pudesse fazer parte da comitiva que foi a Canda, neste caso, à procura da vala comum. Nem o próprio jornalista lá esteve presente. Só para começarmos a perceber, meu caro, que muitos podem até pensar que nós recorremos à teoria da conspiração, mas não se trata de nenhuma teoria de conspiração. Nós estamos num momento em que, quando há uma entidade de mídia divulgar mentiras, quando há uma entidade de mídia a tentar, neste caso, ofuscar a realidade dos fatos, há alguma coisa há alguma coisa no meio disso, sim. Não perca mesmo o seu fio de pensamento. Doutora Equipe Civil, nós trouxemos isso em debate. Houve algumas provas, aliás, muitas entidades viajaram até a zona centro do país, alguns partidos políticos, para confirmar a existência de uma vala comum, muitos dos quais não chegaram até ao local devido a questões de segurança. Existe ou não a vala comum? Hoje temos novas informações. O que é que tem a dizer em relação a essa questão vala comum que é tanto debatido, que hoje o governo só diz que são informações falsas e acaba acusando também o movimento democrático de Moçambique de estar a atiçar este assunto? Eu penso o seguinte, que é muito importante se a gente puxar o debate para o painel aqui. O debate é mais para lá, para os telespectadores, mas há toda a necessidade de o meu colega aqui, o Biton, ter um cuidado muito importante, porque a apresentação que ele mereceu foi de que não defende nenhum partido político. Se uma mãe, ou uma viúva, ou um filho, cujos aqueles corpos foram exibidos ali, faz parte, ouvir as declarações dele de que é mentira, não há valas comum, então vai ficar muito ofendido conosco aqui. Eu comecei a pedir, existe ou não a vala comum? Olha, o governo devia ter o pudor de investigar valas comuns. Era investigar os corpos que foram descobertos, estão sendo descobertos, em que origem aparecem.
aqui não vamos dizer que ladrão é aquele que rouba $1 milhão. E aquele que rouba, está a ver, $1.000, não é ladrão. Porque o governo, que seja sequer uma vida só, não pode dizer que isso não é nada. Tem que investigar. Neste momento, só para ver que este governo não é sério. Não está a ver, não é? O parlamento, não está a ver, não está a trabalhar para poder, na realidade, dar cobertura o seu papel de 250 deputados que representam o povo. Esta comissão está interessada em investigar a existência de valores comuns. Como se fosse que a morte daqueles 5, 8, 15 corpos que são exibidos, que toda a gente sabe, não está a ver, não fosse matéria de preocupação. Se fosse eu a governar, estaria preocupado em esclarecer pelo menos aquilo que nós temos na mão, para depois, mais tarde, questionar, que ainda não vimos valores comuns. Agora, estão a correr para encobertar, quer dizer, sossegar a opinião pública que não há valor comum, como se fosse que aquelas pessoas que estão aí sendo descobertas não se fosse nada. Afinal, qual é o Estado que vai defender aqueles corpos que estão sendo, portanto, atirados embaixo da ponte, estão sendo descobertos de uma forma avulsa? É essa situação que se preocupa. Então, não devia, na realidade, volto mais uma vez, insultar a consciência humana. O doutor Macuacua vir ao público a investigar a existência de valores comuns. Ninguém está interessado em valores comuns. Estamos interessados, o doutor Macuacua, em investigar os corpos que foram hoje descobertos. Que investigue, olha, nós fizemos um inventário. Encontramos em Moçambique tantos centenas de corpos que foram encontrados em situações diferentes da sua assassinação. E por isso, nesse aspecto, ainda estamos à espera que, entanto, se além desses corpos que já esclarecemos, existem ou não existem valores comuns. Então, aí que teria o lugar de convocar os jornalistas, de fazer, quer dizer, a careação entre declarações de jornalistas e aquilo que existe no terreno. Agora, ainda não esclareceu os óbitos que existem hoje. E como se isso fosse ainda, quer dizer, não é o nível que se pretende falar. Sinceramente, está a ver, não? Então, é por isso, na realidade, voltamos a dizer, temos governo que representa o povo, temos a Assembleia que defende interesses partidários, ou temos uma Assembleia que defende o interesse de 250 deputados que estão lá, representam 23 milhões de cidadãos. Então, é vergonha, volto mais uma vez, é vergonha que o Estado moçambicano deixe de falar, não está a ver? Porque aí, veja, por exemplo, quando uma pessoa governa um país sem segurança de si próprio, e governa à custa de quê? De especulações, mas o governo vai atrás de especulações. O Estado não pode ir atrás de especulações. Tem medo das especulações. Quem não sabe que os jornalistas querem o que eles querem? Sócrates, quando estava no poder em Portugal, disse uma coisa que eu fiquei muito satisfeito com ele. Ele disse o seguinte: eu não fui eleito por jornalistas, eu sirvo os portugueses. Deixa-me trabalhar para a gente dos portugueses que eu prometi. Tá vendo? E assim foi até o fim. Agora, hoje em dia, o governo africano está muito... Quer dizer, não está... Quer dizer, foi ou não foi eleito? Se foi eleito, que medo tem de jornalistas? Qual é o jornalista no mundo que escreve comunicado? Não, deixa acabar. Qual é o jornalista no mundo que escreve comunicados dos partidos políticos, dos dirigentes políticos? Não há. O que existe concretamente, só vou terminar. O que existe, esse quarto poder que o meu colega acabou de referenciar aqui, eles falam o que eles entendem. Está vendo? Não? E eu que governo, não me levo atrás deles, não me especulo, eu cumpro o meu programa. Deixa-me só talvez dizer uma coisa. Não quero entrar em contradições com o ilustre Simbini, mas fica à vontade. Alertá-lo a um cuidado muito profundo. Não se brinca com a mídia. Não podemos afirmar categoricamente que não fui eleito pelo jornalista e a eles não me interessam. O que me interessa é o povo. Temos que saber o impacto que uma informação tem. E convido o ilustre Simbini a analisar os contornos, neste caso, que tivemos quando foi divulgada a informação da existência de uma vala comum, com cerca de 120 mortos. Porque a questão é, será que os que foram encontrados em Macossa não constituem relevância? Não se pode averiguar
quem são aquelas pessoas, por que foram mortas, é claro que existe uma relevância. Mas estamos a dizer o quê? Qual é a atual imagem de Moçambique no Concerto das Nações? Se formos a ver, é que os 120 mortos propalados pela Lusa caíram na boca das Nações Unidas. E realmente os direitos humanos hoje em dia, meu caro, constituem um interesse internacional. Todos os Estados estão preocupados com os direitos humanos. Significa o quê? Que temos uma vala de 120 mortos. Moçambique pode até eventualmente concorrer à lista dos piores países em termos de direitos humanos. Então, convido eu, ilustre Mação, a ter que fazer mais ou menos a relação desta... me desculpe, ao ilustre me desculpe mesmo, a ter que realmente compreender que implicações isto pode ter se realmente Moçambique for concebido nesta vertente. Óbvio que temos que, neste caso, criticar em relação a alguns mortos que foram encontrados debaixo da ponte e alguns que foram encontrados de lado. Temos que questionar-se, mas temos que tomar muito cuidado com a atividade da mídia. Aliás, olha só um minuto só. Eu não sei se realmente a TV Sucesso tivesse... Imaginemos uma delegação da TV Sucesso nos Estados Unidos da América e divulgar uma informação dessa. Imaginemos uma delegação da TV Sucesso em Portugal divulgasse a dizer que em Portugal há uma vala comum com cerca de 500 mortos. Sabe qual seria o tratamento com a TV Sucesso? Mas aqui não, estamos a ser chamados à consciência, estamos a ser chamados à moralidade. E desculpa lá, se estamos a ser chamados à consciência, à moralidade, então que haja profissionalismo no ativismo dessas mídias. Que estejam aqui, não para satisfazer os interesses dos seus patrões, querem realmente criar pânico, por via, neste caso, de informações que criam uma dissuasão psicológica, dissuasão essa que nos leva a uma dimensão de violência, e esta violência pode se manifestar de uma forma física. Então, este era o cuidado que eu queria, mais ou menos, para convidar ao ilustre Simbi. Fica à vontade, Arthur. Eu não queria, talvez, não queria entrar muito em discussão exatamente... A existência ou não da vala comum. O que eu posso dizer é que nós temos informações de fato de que existe conflito na zona centro, na zona norte e em outros pontos do país, que o conflito sempre resulta em pessoas que perdem a vida, tanto militares assim como civis. Agora, há uma questão. A questão da vala comum é uma questão muito séria na medida que nós estamos a consumir informação, de fato, estamos a consumir informação cuja essa informação não reflete aquilo que é a pura realidade. Primeiro, porque a zona onde porventura existem as tais valas comuns, mesmo a própria agência Lusa, através do seu representante na zona centro, assim como o seu diretor em Maputo, não conseguem esclarecer concretamente exatamente se conseguiram chegar exatamente onde existem as valas comuns. Nesse caso, o que é que nós somos submetidos? Somos submetidos, de fato, a uma grande reflexão. Significa que essas informações são informações que estão a ser vinculadas, espelhando aquilo que está acontecendo no terreno. E nós estávamos exatamente muito entusiasmados com a comissão da Assembleia da República, liderado pela Comissão dos Assuntos de Legalidade Constitucional, que no terreno, por uma questão de ser uma comissão que tinha na sua Constituição deputados tanto do MDM, assim deputados da Renamo, também estiveram lá deputados da Assembleia da República ligados ao Partido Frelimo. Agora, por que é que não houve exatamente nós percebemos, de fato, que foi um processo que houve uma comunicação. Por que é que esse setor, esse grupo de trabalho da Assembleia da República, que estava lá
eu acredito também a governadora da província. Por questões mesmo técnicas da sua lapela, nós vamos continuar, se calhar, não sei se já podemos conferir o nosso primeiro e o último intervalo deste Visão Política nesta terça-feira, em que trazemos o debate em torno da segunda reunião da Comissão Mista e a questão que dá conta das novas informações sobre a vala comum na província de Sofala. O governo de Sofala diz que as informações são falsas. Já trouxemos muitos debates em torno desse assunto, em que trouxemos até matérias que provavam a existência de valas comuns, mas hoje já não existem essas valas comuns. Vamos conferir o nosso primeiro intervalo e já nós voltamos para continuarmos a debater em torno deste tema e muitos outros temas. Até já.